Esse é o nosso top Cleópatra, a parte de cima do nosso projeto Cleópatra. Já é uma peça incrível que dá para usar como biquíni, tá? Nós teremos várias opções nesse projeto, onde você vai fazer a que você mais se identificar. No caso dessa peça, o forro aqui vai ser opcional. Você vai forrar tanto com o bojo, cor da pele, tá? É o modelo cortininha, que você vai colocar como se coloca em qualquer outra peça, só vai posicionar o forro aqui embaixo e alfinetar, e aí costurar com pontos invisíveis, tá? Ou você poderá também utilizar o forro próprio para biquíni, cor da pele também, para fazer o forro dessa peça, ok? Espero que vocês gostem e vamos lá então, direto à aula. Para a confecção do nosso trabalho, nós iremos utilizar tesoura. A agulha que eu utilizei foi a 1,75. Porém, se você tiver um pontinho apertado, você pode utilizar a número 2, tá? Que dá super certo também. O isqueiro para os arremates, fita métrica, agulha de tapeceiro para também nos auxiliar aqui nos arremates. A linha é a linha Raíza. Essa linha, gente, é uma linha 100% polipropileno, porém ela tem um toque de seda. Ela não é áspera como as demais linhas de polipropileno que a gente vê por aí, tá? É uma delícia de trabalhar com essa linha. A Tex dela é 288 e a cor é a 084 Ouro Velho, tá? Muito linda essa cor, me apaixonei. Apenas um novelo de linha para você confeccionar o seu biquíni, seja ele em qualquer tamanho, P, M ou G, tá bom? Agora, se você for confeccionar o maiô para o tamanho P, um novelo dá. A partir do tamanho M, nós já precisaremos de 2 novelos, ok? Então, vamos à nossa aula. Para darmos início, então, ao nosso trabalho, nós iremos começar com esse trabalho aqui, ó. A gente vai fazer 3 peças iguais a essa, gente. Por que 3 peças? 2 nós iremos utilizar na parte de cima para fazermos a nossa parte do peito, tá? E a outra vai ser a parte de baixo da calcinha, ok? Antes de começarmos, vamos logo esclarecer a questão dos tamanhos. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui, ele tá no tamanho M, ok? Tamanho M. Para você fazer o tamanho P, você vai fazer um desenho desse aqui a menos, certo? Para você fazer o tamanho G, você vai fazer um desenho a mais, certo? Logo do início explicando esses detalhes para que não fiquem dúvidas com relação ao tamanho. Esse trabalho é iniciado com um anel mágico, porém um anel mágico um pouco diferente, tá? Porque principalmente quando a gente trabalha com trabalhos em meia lua, ou quando não é o círculo perfeito, né, gente? Quando é só a metade, ou quando é com linha de polipropileno, eu sugiro que você comece o seu anel mágico dessa forma, porque fica mais seguro, tá? Para não desmanchar durante o processo de fabricação. Você dê a primeira laçada, a segunda e na terceira você passe por cima dessas duas primeiras, tá? Segure, ó, aqui. Passe por baixo das duas primeiras laçadas e puxe para baixo aqui, ó, a que estava por cima. Dê aquele girozinho que é necessário fazermos. A partir daqui você começa. Esse primeiro pontinho aqui já é referente à primeira correntinha mesmo, tá? Esse primeiro que a gente fecha aqui. Aí você vai fazer aqui mais 2 correntinhas e você irá trabalhar aqui mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Notem que aqui nós fizemos um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, certo? Agora nós iremos fazer 3 correntinhas e mais um leque dessa mesma forma, certo? 1, 2, 3 correntinhas e repita o seu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Só são 3 correntinhas nessas correntinhas centrais entre os 2 leques, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar nessa corrente do meio. Aqui, ó, para você fechar, você puxa aqui a ponta do seu fio,
Você notou que um subiu e o outro ficou maior? Segure aqui na ponta do seu fio, ó, e puxe esse fio maior. Já deu uma fechada, percebeu, ó? Já deu uma fechadinha. Agora sim, você vem e puxa na ponta aqui do fio para fechar o restante. Notem que fica muito bem fechado assim esse círculo mágico, certo? Agora, gente, a partir daqui nós iremos trabalhar sempre 2 correntinhas no início de cada carreira. Laçar o nosso fio e vamos voltar aqui dentro, ó, do nosso leque. E aqui trabalharemos também um leque, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Três correntinhas a partir daqui, tá? Aí aqui, ó, você vai vir aqui dentro da correntinha do meio. Lembra que foram 3 que nós fizemos? Pule uma, venha na do meio. E aqui você irá fazer um ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto na mesma correntinha de base. 3 correntinhas, lace seu fio e dentro do leque seguinte, você vai fazer novamente leque sobre leque. Esses leques, até um certo tempo, a gente vai trabalhar sempre assim, tá? Leque sobre leque. Faça novamente 2 correntinhas, lace seu trabalho, volte dentro do leque. E aqui repita. Leque sobre leque, sempre da mesma forma. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faça 3 correntinhas. A partir daqui, nós vamos trabalhar dentro desse V, nessas pernas aqui dele, ó, nos pontos altos, sobre os pontos altos. Após fazer as 3 correntinhas, você laça o seu fio e vire assim o seu trabalho para o outro lado. E entre aqui no V, ó, pegando o ponto alto. Entre no meio do V, saia lá depois, ó. E é aqui, nesse ponto alto, que nós iremos trabalhar 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Terminou de fazer os seus 6 pontos altos, você vai vir aqui, ó. Notem que nós estamos trabalhando pelo lado de trás desse ponto, tá? Aqui na frente, ó, fica assim. Então, aqui, aí você vira aqui pra frente, mais essas 2 correntinhas, ó. Segure aqui elas. Aí, lace o seu fio e você vai vir agora exatamente dentro da correntinha que você fez, no mesmo lugar que você fez os pontos V's, você vai vir nela, ó. Tá vendo, ó? Vem lá dentro da mesma correntinha onde você fez os 2 pontos altos. E aqui você vai fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. Agora você vai virar para esse outro ponto alto, a outra perninha do V, tá? E aqui você também vai fazer os 6 pontos altos. Não tem segredo, gente. 6 pontos altos de um lado, 3 no meio e 6 do outro lado aqui, tá? 3, 4, 5, 6. Terminei de fazer meus 6 pontos altos, agora eu simplesmente faço 3 correntinhas e passo direto lá para dentro do meu leque. E aqui eu repetirei o leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ok? Subo as 2 correntinhas, laço meu fio, viro o meu trabalho. E aqui eu repetirei leque sobre leque. Aí faço 3 correntinhas. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó, nas 3 correntinhas da carreira anterior, certo? Você faça um ponto baixo.
Aí você repita agora 3 correntinhas. E aqui nós iremos trabalhar aqui dentro desse espaço, desse orifício aqui, ó. Das 2 correntinhas do ponto V da carreira anterior, tá? E aqui dentro nós iremos fazer pontos pipoca, digamos, tá? Aí você laça o seu fio e pegue sua linha lá atrás, ó, e deixe na agulha por 6 vezes. Já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, essa escapuliu. 6. Após pegar as 6 vezes e deixar todas na agulha, você pega novamente seu fio e traga, deixando assim, ó, 2 laçadas na agulha, tá? Só passe por dentro de tudo e retire. E aí aqui você vai fazer novamente mais um pontinho para fechar. E aí você irá fazer 3 correntinhas de separação, ó. 3. Aí você vem novamente e faça por 6 vezes essa laçada, deixando na agulha. 6. Puxe, feche tudo. E aqui, ó, feche novamente. Faça 1, 2, 3, lace o seu fio, venha novamente no mesmo espaço. A gente vai precisar de 3 carocinhos desses, tá? Todos com 6 laçadas. Retira tudo, ó, fecha, sempre 3 correntinhas. Fez as 3 correntinhas? Venha aqui, ó, sobre as 3 correntinhas da carreira anterior. E aqui você faz seu ponto baixo, laça, faça 3 correntinhas e repita aqui o leque sobre leque. Gente, não é difícil de fazer esse desenho, basta um pouco de atenção, tá? Ó, novamente 2 correntinhas, viro meu trabalho. E faço aqui o leque sobre leque. Agora aqui, ó, você vai repetir 3 correntinhas. E essa carreira nós iremos trabalhar pontos baixos, tá? Viremos aqui, ó, na argolinha da carreira anterior. E nessa argolinha faremos um ponto baixo. Faremos novamente 3 correntinhas. E aqui, nessas 3 correntinhas, antes do nosso pontinho pipoca aqui, a gente também faz um ponto baixo. A partir daqui, nós trabalharemos apenas pontos baixos, 3 para cada uma dessas argolas, tá? Olha só, passo direto para a argola seguinte e faço 3 pontos baixos. Agora, eu passo direto para a argola seguinte e faço 3 pontos baixos. Desse lado aqui, a gente vai repetir exatamente o que fizemos desse lado. Agora, eu passo para dentro dessa próxima argola e faço apenas um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, na argolinha seguinte eu faço um ponto baixo e faço 3 correntinhas e aqui eu repito meu leque sobre leque, tá? Olha só, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Subo 2 correntinhas de base, repito o meu leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Repito minhas 3 correntes. O bom aqui é que as correntes são sempre iguais. 3, né, em todas as argolas, para que a gente não se confunda. Nessa carreira aqui, a gente já vai trabalhar novamente o nosso ponto V, tá? Que nós faremos da seguinte forma. Esse ponto V que a gente vai fazer agora já vai ser para esperar esse próximo trabalho aqui, certo? Olha só, lace o seu fio e você irá fazer o seu V aqui sobre esse ponto baixo. Venha sobre o seu ponto baixo e aqui você faça um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Faça 3 correntinhas e agora você virá aqui, ó, no ponto alto do meio desses 3. Lembra que nós fizemos 3 pontos altos aqui? Basta que você pule aqui, ó, 1, venha no 2, tá? Nesse do meio. Faça 3 correntinhas e venha novamente no ponto baixo aqui do meio.
tá? No meio dos três. Dos três, você vem no do meio. E aí, você faz novamente 3 correntinhas e aqui sobre o ponto baixo, você vai repetir o seu V. Notem que na carreira anterior, nós tivemos apenas um V. Nessa carreira aqui, nós já teremos 2. Voltou aqui, ó, subiu suas 2 correntinhas. Dentro do nosso V, repetiremos. Perdão, dentro do nosso leque, repetiremos leque sobre leque. Fazemos nossas 3 correntinhas como de costume. E daqui desse leque, nós já passamos direto para dentro do nosso V, tá? Sempre que nós formos fazer o V, trabalhar dentro do V, nós iremos passar direto para dentro desse ponto V, tá? Nós só faremos ponto baixo nessa argola que fica antes, quando a gente for trabalhar esses carocinhos aqui, tá bom? E quando a gente for fazer também a carreira de pontos baixos, ok? Então, vamos lá. 3 correntinhas, laço o meu fio. Aí, eu já viro o meu trabalho aqui pro outro lado, ó. Seguro aqui sobre o meu V, que facilita, ó. E aí, eu venho aqui dentro, ó, e pego o primeiro ponto alto do V e vou trabalhar pontos altos dentro dele aqui, sobre ele, aliás. Novamente, eu vou repetir a mesma sequência que nós fizemos lá no nosso primeiro pontinho V das carreiras anteriores, lá atrás. E aqui nós faremos 6 pontos altos. Concluí meus 6 pontos altos, laço o meu fio, aí eu venho aqui, ó, vou trabalhar no mesmo local onde saiu o ponto V, porém é aqui por baixo das 2 correntes, ó. Eu venho com as 2 correntes aqui pra frente e pego aqui, ó, no mesmo local onde eu fiz os meus 2 pontos altos do V, e aqui dentro eu trabalharei 3 pontos altos. Terminando meus 3 pontos altos, eu já passo aqui para o ponto alto seguinte, o outro ponto alto do V. E sobre ele é que eu trabalharei 6 pontos altos. Esse aqui, gente, na verdade, é aquele mesmo trabalho do ponto crocodilo, né? Quem já trabalhou com ele não vai ter dificuldade nenhuma para fazer. Quem ainda não trabalhou, talvez estranhe um pouco nos 2 primeiros pontos, mas depois pronto, tira de letra, porque é bem fácil, tá? Só exige mesmo um pouco de atenção, para que a gente faça tudo nos lugares certos. Fiz os 6 pontos altos, faço 3 correntinhas. Aí agora eu venho aqui, ó, naquela argolinha que ficou central, ó. Lembra que só ficou uma argola aqui, ó? Então, é nessa que a gente vai trabalhar o nosso ponto baixo. Vamos repetir as 3 correntes e já vamos passar direto para o Vzinho seguinte. Virando aqui para o lado avesso e pegando no primeiro ponto alto do nosso V e trabalhando os pontos altos. Novamente a mesma sequência de 6 pontos altos. Os 3 aqui no meio, de onde saiu os nossos 2 pontos altos do nosso V, né? Dentro do pontinho baixo. E aqui nós fazemos 3 pontos altos. E agora laçamos nosso fio e vamos trabalhar o outro ponto alto. Também com 6 pontos altos. Não tem segredo. 3, 4, 5, 6. Faço minhas 3 correntinhas e já passo direto para dentro do meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pessoal, a partir daqui, repetições, tá? Notem que bonito que já tá ficando. Aqui nós já temos 2 pontos V's trabalhados assim. Nessa próxima carreira nós teremos 3. E aí, nessa próxima carreira, vai ser a mesma coisa. Você vai trabalhar o seu leque sobre leque. Aí, aqui, ó, a gente segue a mesma sequência. Quando for nessa carreira dos pontinhos pipoca, a gente faz as 3 correntinhas e vem aqui, ó, na laçada de baixo e faz um ponto baixo. Daí, a gente faz mais 3 correntinhas. Gente, esse cachorro tá horrível. E se eu for esperar ele parar de latir, eu não consigo gravar os vídeos. Então, vamos lá, né? Daí aqui, ó,
3 correntinhas, aí você vai repetir o processo aqui dentro. Aqui você vai fazer as 6 laçadas, deixando na agulha. 3, 4, 5, 6. Retira e fecha. Faça 3 correntinhas e repita o processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feche tudo. E repita 3 correntinhas e mais um pontinho pipoca. 3, 4. 6 e 3 correntinhas. Venha na alcinha das 3 correntes da carreira anterior. Logo após os nossos 6 pontos altos, faça um ponto baixo. Faça novamente 3 correntinhas e venha aqui, ó, na argola seguinte. E aqui você vai fazer a mesma coisa, 3 correntinhas e repetir esse processo aqui, dos 3 pontinhos, até chegar no final, e aqui no final você faça seu leque sobre leque. E voltaremos então para a próxima carreira. Já subi da mesma forma que subi em todas as carreiras, faço 3 correntinhas. E aqui, gente, vamos lá, aquele nosso trabalho das correntinhas e dos pontos baixos. Ponto baixo na argola, na primeira argola, 3 correntinhas e ponto baixo aqui, ó, na argola seguinte. A partir desse ponto baixo, a gente repete fazendo aqui dentro 3 pontos baixos para cada uma dessas argolas entre os pontos pipocas, ó. 3 pontos baixos, 3 pontos baixos. No seguinte, um ponto baixo. Aí você repita a mesma coisa, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, certo? Então, ponto baixo, novamente aqui dentro, os 3 pontinhos baixos. E na argola seguinte, novamente, os 3 pontinhos baixos. Agora, aqui do lado, ó, depois do último ponto pipoca, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo na argola seguinte. E agora sim, 3 correntinhas e finalizamos então a nossa carreira com o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui a gente começa a notar que o nosso trabalho vai ficando assim, ó, mais alto no local dos leques. A partir dessa próxima carreira, se você for fazer o tamanho P, você já vai ter que começar fazendo aqui no início, em vez de fazer pontos altos, você vai ter que começar a fazer meios pontos altos. Porém, se você for fazer o tamanho M, você vai seguir na sequência que eu tô fazendo aqui, tá? Então, vamos lá. Se você for fazer o tamanho P, repito, aqui, ó, em vez de subir 2 correntinhas, você vai subir apenas uma. E aqui dentro do seu ponto leque, você vai fazer meios pontos, ó. Você vai laçar e vai tirar tudo de uma vez. Vai laçar, vai tirar tudo de uma vez, tá? Vai fazer apenas uma correntinha em vez de 2 e vai repetir fazendo isso aqui, apenas meios pontos altos, para que ele fique mais baixo, tá? Para que se adeque melhor à altura aqui. Porém, nós que vamos fazer o tamanho M, a gente vai continuar fazendo assim. Eu sugiro que você assista até um pouco mais na frente para você acompanhar o tamanho M quando eu começar a fazer essas diminuições, exatamente como eu fiz aqui, ó. A partir daqui, ó, eu comecei a fazer os meios pontos altos para que ficassem mais curtinhos os nossos leques, tá? Para que ele fechasse um pouco mais assim, porque isso aqui vai ser a lateral do peito, tá? A lateral que vai para o braço, ok? A gente precisa que fique assim um pouco curvo. Então, vamos lá. Para o tamanho M e para o tamanho G, a coisa segue normal aqui, trabalhando as 2 correntinhas e fazendo aqui normalmente leque sobre leque.
Aí, meninas, é como eu falei para vocês, aqui serão somente repetições, tá? Siga fazendo aí sempre as 3 correntinhas. Nesse caso aqui, depois da carreira dos pontos baixos sobre os pontos pipocas, a gente sempre vai trabalhar uma carreira de pontos Vs, tá? Aí, como eu tô dizendo para vocês, será só repetição, você pode voltar o seu vídeo para essa carreira anterior aqui dos pontos Vs, para que você siga fazendo esse padrão, tá? Com o único diferencial de que aqui nessa carreira, eu vou mostrar para vocês ainda, você vai continuar fazendo as suas 3 correntinhas, vai vir lá no ponto baixo do meio, aqui desses 3 que a gente faz entre os pontos pipocas, novamente 3 correntinhas, vem novamente aqui no outro do meio, aqui desse outro espaço. E aí, aqui você vai fazer novamente as suas 3 correntinhas. E aqui, sobre esse ponto baixo, você irá fazer o seu V, tá? Nessa carreira aqui, nós teremos 3 Vs. Ó, fez o seu V, 3 correntinhas, vá lá no ponto baixo aqui do meio. Faz novamente as 3 correntinhas, vem lá no ponto baixo do meio e faz as 3 correntinhas. E nesse último ponto baixo aqui da carreira, você vai fazer o seu ponto V exatamente como você fez lá no primeiro, tá? O primeiro ponto baixo da carreira. Repito, se estiver fazendo o tamanho P e estiver fazendo já as carreiras de meios pontos altos aqui dentro do seu V, aqui no final você vai repetir da mesma forma. 2 meios pontos altos, uma correntinha e 2 meios pontos altos, tá bom? Para quem tá fazendo o tamanho P, é a mesma coisa. Vai voltar subindo apenas uma correntinha e dentro do seu leque você vai fazer novamente a carreira de meios pontos altos, tá, gente? Aqui no meio, você pode continuar fazendo as mesmas quantidades de correntinhas. Só é aqui nesse início que você vai começar com meios pontos altos. Nesse caso aqui, eu ainda vou continuar para o tamanho M fazendo as carreiras com pontos altos no início, tá? Fiz 2 correntinhas, vou subir normalmente, meu leque sobre leque. 2 correntinhas, né, de espaço entre os pontos altos. Faço as 3 correntinhas. E aqui a gente vai passar direto, trabalhando os pontos altos do V pelo lado avesso, ó. Viro o trabalho e aí venho e pego. A partir daqui não tem mais segredo. Conclua sua carreira exatamente como nós fizemos a outra carreira aqui de baixo, tá? Chegando lá no final, se você estiver fazendo o tamanho P, faça a mesma coisa. Finalize aqui dentro do seu leque exatamente como você começou. Apenas com meios pontos altos e uma correntinha só de separação, ok? Para mim que vou fazer o tamanho M, ou você que estiver fazendo o tamanho G, você siga fazendo aí, pela quantidade de carreiras, como eu expliquei lá no início. Olha só. Eu estou aqui, ó, vamos botar no avesso para ficar igual. Gente, o avesso desse trabalho é tão lindo quanto o direito, né? Então, vamos lá, eu tô aqui, ó, nessa carreira agora, que eu vou fazer os 3 pontinhos Vs, vou trabalhar os 3 pontinhos Vs dentro deles. Para o tamanho M, como eu já disse para vocês, terminando essa terceira carreira, você ainda vai fazer a quarta, normal, tá? Porque essa quinta aqui, ó, é onde já vai começar o meu diferencial para ir fechando aqui exatamente como eu ensinei para o tamanho P. No começo da carreira, começando com meios pontos altos. Então, você faça essa carreira todinha, normalmente. E a próxima, tá? E a próxima, quando você concluir os seus 4 pontinhos Vs trabalhados, todos certinhos, inclusive os pontos pipocas, tá? Aí eu volto, depois da carreira de ponto pipocas, que você tiver com 4 motivos, ok?
voltaremos para o tamanho M. Você que está fazendo o tamanho P, conclua essa sua carreira e quando eu voltar, você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui no tamanho M, você vai estar fazendo aí para o tamanho P. Assim como você que está fazendo o tamanho G, você só vai voltar para cá para o vídeo quando você terminar de fazer a carreira que tiver 5 motivos, tá? Porque você vai fazer uma carreira a mais. Deu para entender, né? Então vamos lá. Cheguei então aqui, onde eu falei para vocês, até os pontinhos pipocas da carreira que eu tenho 4 desenhos concluídos, certo? A partir daqui, nós iremos fazer as diminuições que eu já falei para as meninas lá que estão fazendo o tamanho P, certo? Para que o nosso trabalho não fique tão aberto assim, nem com essa parte aqui tão alta. Se você estiver fazendo o tamanho G, por favor, faça mais um desenho desse. Aí você pode dizer, ô Val, tanto para o tamanho P quanto para o tamanho M, mas está muito pequeno isso aqui para botar um peito. Não, gente, porque ainda tem o outro desenho inteiro, tá? Então, vamos lá. A partir daqui, será aquele trabalho que eu já falei lá, né? Só uma correntinha. E aqui dentro, nós iremos fazer meios pontos altos. Laça, tiro tudo de uma vez. 2 meios pontos altos, uma correntinha e 2 meios pontos altos. Por que só uma correntinha? Porque eu não quero que ele fique mais muito aberto, eu quero que ele venha fechando, tá? E o meio ponto alto é porque eu não quero que fique tão alto mais para poder se igualar com o restante do trabalho agora, tá bom? Daí, a partir daqui, a gente vai fazer agora aquela nossa carreira que são os pontos baixos, certo? 3 correntinhas, um ponto baixo. Na argolinha seguinte, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui antes do nosso ponto pipoca. A partir daqui, 3 pontinhos baixos para cada argolinha dessa entre os pontos pipoca. Ponto baixo após, certo? Até aqui nada de novidade, a única diferença foi somente aqui no começo. E assim nós iremos continuar trabalhando por toda essa carreira, tá? Daí, ó, 3 correntinhas, um ponto baixo na argola, 3 correntinhas, um ponto baixo. Aqui você vai seguir trabalhando normalmente, que você já tá careca de saber aí como é essa carreira, tá bom? Faça até o final da carreira. Cheguei aqui então ao final da minha carreira, daí farei a mesma coisa que eu fiz lá no início. Após as 3 correntinhas, venho no centro aqui do meu leque, aqui eu faço um meio ponto, o leque, gente, normal. 2 meios pontos, uma correntinha e 2 meios pontos. E 2 meios pontos. Pronto, tá aqui meu leque minúsculo. Uma correntinha, volto dentro do meu leque e repetirei a mesma coisa, tá? Apenas uma correntinha mesmo para subir, venho dentro aqui, ó, no espaço da correntinha. E aqui eu farei a mesma coisa, meio ponto, 2 meios pontos, aliás, a correntinha e mais 2 meios pontos, ok? Três correntinhas. E aqui a gente já vai fazer o nosso V aqui. Meninas, perdão, 2 correntinhas, tá? A partir daqui, 2 correntinhas, que é para que ele feche mais. Aí aqui no meu ponto baixo eu vou fazer normalmente o V, tá? Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Lembrando que 2 correntinhas serão apenas aqui no início, tá? A partir daqui você vai continuar o seu trabalho fazendo as 3 correntinhas normalmente, até chegar lá no final da sua carreira, não tem diferença aqui não, tá? A única diferença era mesmo só lá no começo, certo? Para que fechasse um pouco mais. Agora, você vai seguir aí fazendo tudo normalzinho até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, a sequência é a mesma, tá?
V sobre o último ponto baixo, nunca esqueçam disso. E somente 2 correntinhas aqui no final e dentro do nosso leque repetiremos o leque com meios pontos altos e uma correntinha de separação entre eles. Novamente uma correntinha para subir, repetiremos nosso lequezinho de apenas meios pontos altos e a correntinha de separação. Somente 2 correntinhas também. E aqui a gente vai trabalhar normalmente esse nosso V, tá? Da mesma forma, vá até o final da carreira fazendo normalmente. Só não esqueça que aqui no final, quando você preencher o seu último V, é apenas 2 correntinhas e você encerre fazendo o seu leque com meios pontos altos. Terminando isso aqui, eu volto com vocês, que aí sim, nas próximas carreiras teremos diferenciais. Terminei então minha carreira e agora a partir daqui a gente vai fazer uma mudancinha, tá? Fiz o leque normalmente, aí aqui eu fiz apenas uma correntinha e aqui, gente, a gente não vai fazer leque, a gente vai fazer apenas 4 pontos, meios pontos, sem a correntinha no meio, tá? 4 meios pontos, aí aqui você vai fazer 2 correntinhas, vai vir aqui, ó, vai fazer seu ponto baixo na argolinha seguinte, antes do seu ponto crocodilo aqui. E aí, a partir daqui é a mesma coisa, 2 correntinhas. E aqui, gente, nós não vamos fazer mais os 3 grãos, nós iremos fazer apenas 2, exatamente como aqui, ó. Somente 2, ok? Para que agora sim dê uma fechada melhor. Então, você vai fazer normalmente com 6 laçadas, 4, 5, 6, 2 correntinhas. Nessa carreira aqui nós só iremos trabalhar com 2 correntinhas, tá? Você não vai usar 3 correntinhas em lugar nenhum. 5, 6, ó, terminou de fazer seus 2 grãos, 2 correntinhas, faça o seu ponto baixo aqui, normalmente, tá? A única diferença só é a quantidade mesmo de corrente. Fez 2 correntinhas, venha lá, ó, para a próxima argola, como sempre. Isso aqui não é novidade para vocês, tá? 2 correntinhas e siga fazendo assim, até você terminar a sua carreira. A única diferença aqui é a quantidade de correntes, que são 2, e os pontos pipocas aqui, ou amendoins, que também são 2 correntes entre eles e são apenas 2 pontos amendoim, tá? Não 3, como nas outras carreiras. Então, conclua aí sua carreira até o final. Chegando no final, lembre-se que só são meios pontos altos aqui dentro e não temos mais correntinha, tá? Cheguei aqui no final, eu voltei para dizer para vocês que a gente tem que fazer o ponto baixo aqui, tá? Entre o nosso lequezinho e o pontinho crocodilo aqui, nessa última alça, assim como nós fizemos aqui no começo também, ok? Para que não dê diferença. Aí, minhas 2 correntinhas, repito o que eu já falei para vocês fazerem, que são os 4 meio pontos. A partir daqui, meninas, eu quero muito que vocês entendam uma coisa. No início do nosso trabalho, eu falei para vocês que essa parte aqui, ela seria tanto a parte de cima da calcinha, que ela seria tanto a parte de cima, né, da parte do peito, quanto a parte de baixo da calcinha, certo? Se você for fazer a da calcinha, a mesma coisa que a parte de cima. Para o tamanho G, uma carreira a mais, para o tamanho M é exatamente esse tamanho, para o tamanho P, uma carreira a menos. Você vai fazer 3 peças da mesma forma, certo? As 2 do peito, que eu já tenho aqui, ó, as 2, que são do mesmo tamanho, olha. E agora, eu tô fazendo a parte de baixo, que é a da calcinha, que também vai ser o mesmo tamanho. Aqui ela só tá aberta ainda, porque eu ainda não fechei aqui com pontos baixos, que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Faça as 3 partes para você montar o seu maiô. Ou, se você for fazer o biquíni, faça as 3 partes para montar o seu biquíni, certo?
A diferença dessa parte de baixo aqui, que nesse caso da minha vai ser a da calcinha, porque eu já tenho as duas partes do meu peito, será nessa última carreira aqui que nós iremos trabalhar apenas pontos baixos, tá? Em cima dessa parte serão apenas pontos baixos. Se for para a calcinha, você vai trabalhar exatamente assim como eu vou fazer agora, ó. Você vai subir aqui uma correntinha que eu já subi. Daí você vem lá, ó, no ponto baixo, no ponto seguinte e vai fazer pontos baixos aqui, ó. No próximo, um ponto baixo. Certo? O próximo do baixíssimo seria dentro desse aqui já, ó, dessa corrente, mas eu não vou fazer, eu vou fazer já aqui dentro mesmo da argola. Daqui eu já passo lá para a argola seguinte, faço 2 pontos baixos e irei fazer 2 pontos baixos nessas argolas aqui. Para cada uma eu fiz 2 pontos baixos. Daí, quando chegar aqui nessa argolinha, ó, na única argola que tem soltinha, que é em cima desse ponto baixo, em todos esses espaços nós teremos, ó, será o único local que nós faremos 3 pontos baixos dentro, tá? Nas demais são apenas 2. Então, ó, cheguei nessa argolinha, aí eu faço 1, 2, 3, passo para a seguinte e trabalharei em todas. E em cada uma delas farei agora 2 pontos baixos, tá? Então, siga fazendo assim até o final do seu trabalho. Sempre somente nessa argola aqui do meio que serão os 3 pontos, ok? A diferença dessa parte aqui da calcinha para essas outras duas partes do peito é que nós não faremos 3 pontos baixos nas argolas, faremos apenas 2, tá bom? A única diferença é essa. Se você fizer tudo igual, a diferença ainda vai ser quase nada, mas eu garanto que esse único ponto baixo a mais dentro dessa argola aqui na parte de baixo da calcinha vai deixar ela um pouco mais aberta, tá? Não vai deixar ela tão curva assim quanto essa aqui do sutiã. Deu para entender, né? Quanto essa aqui da parte de cima. Então, façam as 3 partes de vocês iguais, sendo que a única diferença será nesses pontos baixos dessa última carreira. Tudo bem? E ao chegar aqui no final, após fazer os 2 pontos baixos para cada argola, você virá aqui, ó, sobre os nossos meios pontos altos e fará 3 pontos baixos sobre eles, tá? Não precisa chegar aqui até no último, são 3. E aí aqui você já pode encerrar. O ideal agora é que antes de prosseguir aí com a junção das peças, você faça os arremates necessários. E aí, essa sobra do fio aqui, ó, eu já vou aproveitar para me fazer a união dessa peça, tá, gente? Eu vou fazer da seguinte forma. Pegue aí o fio que ficou maior, tá? E aí, ó, eu vou puxar ele pra cá, pra cima, pro topo desse pontinho alto. Só que eu não vou pegar o primeiro, eu vou pegar o segundo ponto alto, tá? Lembra que nós temos blocos de 2 pontos altos? Pois é, em cima aqui, ó, desse pontinho alto, desse segundo aqui que eu vou pegar, não é do da ponta. Aí eu venho aqui do outro lado e vou na mesma direção do outro ponto, ó. Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o da pontinha já lá, tá? O primeiro. E aqui, ó, eu vou unir com baixíssimo. Venho novamente aqui no meu trabalho. Eu tô pegando o lado direito, tá, gente? Pelo lado direito. Agora, eu vou vir novamente no meu trabalho. Virei no meio aqui do meu ponto, entre os 2 pontos altos, tanto aqui na parte de cima quanto na de baixo. E irei fazer novamente um baixíssimo. Irei agora no meio, de onde saiu a nossa linha aqui do nosso anel mágico, tanto de um lado quanto do outro, e também farei aqui um baixíssimo. Virei agora aqui no próximo ponto alto, ó, tanto de um lado quanto do outro, e farei também um baixíssimo. E agora eu venho no topo do ponto alto, tanto daqui desse lado quanto do outro lado, tá?
E farei aqui meu último baixíssimo. E mais uma correntinha para selar, tá? A minha união será essa, será assim. Aqui depois que a gente fizer os arremates desses fios, vai ficar perfeito, imperceptível, ok? Vamos passar essa linha para o lado de cá, certo? E vamos arrematar. Os arremates com polipropileno, eu faço da seguinte forma, com o fio de polipropileno. Eu dou uma passada, assim, por entre alguns pontos, tá? Para esconder um pouco mais o fio. É só você dar uma puxadinha que vem. Você pode fazer isso aí por umas 2 vezes, somente para que o ponto fique um pouco mais entrelaçado aqui por baixo, ó. E aí aqui você já pode queimar o seu fio. Corte. Opa. E você pode pegar o isqueiro, ó. Sempre com o cuidado de não deixar a ponta da sua linha pegar no seu trabalho, tá? Certifique-se de que você tá queimando somente ela. Olha só, queimou, ela deu uma esfriadinha, aperte com o dedo, tá? Se você apertar com o isqueiro, ele tende a ficar com pontas cortantes ou que incomode aí a pessoa, no caso de não ter forro, nesse caso aqui terá, tá bom? Eu prefiro apertar com o dedo. Então, você vai fazer isso, da mesma forma, você vai levar esse seu fio aqui para trás, vai entrelaçar, vai fazer a mesma coisa, você vai queimar todos os seus fios, as sobras, fazer todos os arremates para que a gente possa então vir e dar continuidade no nosso trabalho. Após concluir os arremates, eu já fiz essa primeira alça aqui, tá? E nós iremos fazer agora a próxima, esse fio que falta arrematar exatamente o da alça. E aí nós faremos aqui a outra alça, bem simples, gente, bem rápida, bem prática. Dê simplesmente uma laçada aí no seu fio, uma laçadinha inicial. Aí você vai vir aqui, ó, no topo aqui do seu cropped, ó, tá vendo? Eu não tô vindo aqui nos pontos baixos, certo? Deixa eu focar bem. Não tô vindo aqui nos pontos baixos que a gente fez na lateral, não. Eu vou vir aqui, ó. Já terminou os pontos baixos? Aqui no meio do que seria o leque aqui, tá? Aqui você vem e faça um baixíssimo, só para unir aqui o seu pontinho ao cropped, tá? Aí você vai subir 2 correntinhas, laçar o seu fio, aí você vai vir aqui, ó, no ponto alto, seguindo no próximo ponto e fará um ponto alto pela metade. Virar aqui no próximo ponto, fará um ponto alto pela metade, deixando as laçadas sempre na agulha, a última laçada, tá? Lace o seu fio. Agora você vai vir aqui, ó, dentro do leque, tá? Ou melhor, na direção de onde é dentro do leque, ó. Logo aqui, tá? Entre os dois pontos altos, você vem também faz um ponto alto. E agora, no mesmo espaço entre os 2 pontos altos, tá dando pra ver direitinho, né, gente? Aí você vai fazer também um ponto alto pela metade. Você vai ficar com 5 laçadas na agulha, vai laçar o seu fio e retirar tudo de uma vez, certo? Agora você vai subir 2 correntinhas, laçar o seu fio e você vai entrar aqui, ó, por baixo dessas 5 laçadas que a gente tinha deixado na agulha anteriormente. Por baixo dela você vai puxar, ó, e fazer um ponto alto pela metade. Laça o seu fio, entre no mesmo espaço, pegue o fio lá atrás e faça novamente um ponto alto pela metade. Em todas as carreiras, nós iremos fazer 3 pontos altos pela metade, tá? Ó, no mesmo espaço. Feitos os 3 pontos altos pela metade, lace o seu fio, retire tudo de uma vez. Novamente, a sequência será essa. Suba 2 correntinhas, somente 2 em todas as carreiras, tá? Lace o seu fio e passe aqui, ó, por baixo da laçada, ó.
desses 4 pontinhos que a gente fechou junto anteriormente, certo? E é aqui que você vai fazer os seus 3 meios pontos altos, ó. 3 pontos altos pela metade, perdão. Tire uma laçada, deixe uma na agulha. Venha no mesmo espaço. Tire as 2 laçadas primeiras, deixe outra na agulha. E novamente, são 3 vezes, tá? 3 pontos altos pela metade, sempre vai ficar 4 laçadas na agulha, aí você retira tudo de uma vez. A sequência será somente essa, não tem segredo, é só repetições, tá? Faça aí pela quantidade de vezes que for o suficiente para sua alça. Seu cordão de amarração. Nesse caso aqui, olha, e ele fica bem bonito, tá, gente? Bem trabalhado, olha. Fica lindo, lindo, tá? Nesse caso aqui, eu fiz por 70 centímetros, tá? Para esse tamanho M. Pro P, você pode estar fazendo por 60. Pro G, você pode estar fazendo 80, 85, tá? Que fica perfeito. Então, eu vou prosseguir fazendo essa minha alça aqui até chegar lá no final. Quando você terminar de fazer a sua primeira alça, venha para a segunda, faça da mesma forma, tá? Daí, meus amores, após fazer as minhas alças, eu também já segui fazendo aqui na lateral, ó, na amarração lateral. Olha só. O de cima, e as galinhas estão fazendo a festa. O de cima e o de baixo, o que vai para as costas também, tá bom? E aqui do outro lado, falta fazer ainda um que eu vim mostrar para vocês também, que é a mesma coisa para iniciar. Com o diferencial de que nesse aqui a gente vem fazer até aqui, ó, no último pontinho, assim, da seguinte forma. Todo mundo quer aparecer neste canal, será possível, até as galinhas dessa casa. Então, gente, olha, lembra que foram 5 meios pontos altos que a gente fez? Gente, nem é meio ponto alto, é 5 pontos altos pela metade. Ó, primeira carreira aqui é ponto baixo, aqui é aquela segunda carreirinha. Essa aqui já é a próxima carreira do leque. Aí eu não venho aqui dentro do leque não, tá? Eu venho aqui, ó, na lateralzinha, no ponto da lateral, na mesma direção do centro do leque. Aí eu faço baixíssimo. Eu começo com baixíssimo aqui, gente, porque eu acho que fica mais bem feito o arremate, tá? Começo com baixíssimo, unindo a carreira, aí faço 2 correntinhas. E aí sim, eu volto aqui agora, ó, dentro do leque, faço um ponto alto pela metade. Venho no ponto seguinte, faço um ponto alto pela metade. Venho aqui no próximo, que é esse da ponta. Nesse da ponta eu irei fazer 2 pontos altos pela metade aqui dentro dele, ó, tá? Fazendo assim, bem 5 argolinhas, exatamente como a gente começou lá nas outras partes, tá bom? E aqui a gente fecha tudo junto e vai seguir fazendo, subindo 2 correntinhas e fazendo normalmente a nossa alça. Eu vou concluir então esse meu último cordão aqui de amarração, e esses cordões aqui das laterais tem um ponto importante que eu preciso dizer para vocês. Se vocês forem fazer o biquíni, você pode fazer do mesmo tamanho do cordão aqui de cima, tá bom? Pode ser mesmos centímetros. Porém, se você for fazer o body, eu sugiro que você faça ele maior, porque aí precisa dar uma cruzada nas costas, então precisa ser tipo assim, 1/2 metro, 60 centímetros mais, tá? Porque vai ser feito uma cruzada nas costas. Então, se você for fazer o biquíni, faça os 4 iguais, tudo bem? E se você tiver dúvidas com relação aqui ao body, nesse tamanho aqui, nesse momento, eu sugiro que você espere para ver lá na outra aula o tamanho que eu vou utilizar para o body, tudo bem? Então siga fazendo aí, que já eu volto mostrando somente os detalhes finais dessa peça. Após fazer todos os meus cordões de amarração, eu dei uma laçada agora aqui no fio, ó. E vou vir aqui, gente, nesse... Sabe aquela junção onde a gente fechou junto os 5 primeiros pontos altos pela metade aqui, ó? Bem nessa junção, ó, eu passo aqui por baixo a minha agulha. E aqui eu irei fazer um baixíssimo, somente para unir a nossa linha, tá? E eu fecho com baixíssimo porque eu acho que fica mais delicado o acabamento, como eu já disse anteriormente.
Aqui, nós iremos fazer o seguinte. Sempre para todos esses pontos altos aqui, ó, esse relevo alto, nós iremos fazer pontos baixos. E nós iremos trabalhar nesse meio do leque, onde fica mais fundo. Fazendo exatamente esse trabalho que eu irei mostrar agora. Daqui desse baixíssimo, sem fazer correntinha nenhuma, você venha direto pra cá, ó, pra esse lequezinho aqui, tá? Ó, aqui você vai fazer um ponto alto. E você irá fazer pontos picôs de apenas 2 correntinhas. Volta aqui no seu ponto alto e você vai fechar eles com baixíssimo. Ô Val, por que não com ponto baixo? Gente, o ponto baixo, ele dá um espaço maior entre os pontos e a delicadeza fica menor. E outro detalhe, eu quero aqui exatamente que esses nossos pontos fiquem mesmo fechadinhos, que é para limitar a elasticidade de toda essa lateral, tá bom? Fiz novamente um ponto alto, sem nenhuma correntinha de espaço, volto aqui e farei o meu picô fechando com baixíssimo, tá? Ó. Novamente um ponto alto. Aqui nós iremos fazer dentro desse espaço 4 pontos altos, alternados por 3 picôs. Fiz meu terceiro picô, agora eu farei apenas mais um ponto alto. E daqui, ó, eu já passarei direto para esse local aqui mais alto que eu falei para vocês, para essa ondulação, ó. E aqui eu farei um baixo. Daqui eu passo direto para esse local aqui mais fundo, no meio do leque. E vou repetir o meu leque de 4 pontos altos, alternados pelos picôs fechados apenas com baixíssimo, ok? Então, a dinâmica aqui dessa carreira será essa, até chegarmos lá embaixo na nossa emenda dos 2 bojos, das 2 partes do top, tá? Faça sem pressa, com carinho, que rapidinho a gente termina já essa peça, tá? Olha só, venho novamente aqui, ó, na parte mais elevada, tá? E aqui eu faço meu ponto baixo. Siga fazendo então assim, que vai ficar um detalhe bem delicado. Eu já fiz esse acabamento em outras peças minhas. E eu até comecei a fazer um outro aqui, mas eu não gostei muito do resultado. Então, eu optei em fazer por esse, tá? Quando chegar aqui embaixo, eu volto com vocês para mostrar como a gente vai simplesmente fazer aqui no meio e continuar subindo até aqui, tá? Chegando aqui nesse leque, que fica na mesma carreira dos pontinhos amendoins, eu não vou fazer o meu ponto baixo logo aqui nesse relevo, tá? Eu vou fazer um pouco mais pra cá, ó. Na próxima carreira de pontos altos, eu faço o ponto baixo, porque aqui eu quero centralizar o meu leque aqui no meio, nessa emenda, tá? Daí você centraliza aqui, ó, o máximo possível. E aqui você vai fazer o seu leque. Porém, nesse nosso espaço, a gente não vai fazer 3 picôs, iremos fazer apenas 2. E 3 pontos altos no total, tá? Ó. 2. Gente, eu confesso que não é legal fazer esse ponto picô com baixíssimo, né? É mais agradável fazer com ponto baixo, mas... Olha só, iremos ficar assim, ó, apenas com 2 picôs aqui e daqui, direto aqui. Logo em seguida, nesse pontinho mais alto, pode ser logo acima desse primeiro ponto alto, tá? Porque desse lado aqui, ó, a gente já vai começar a trabalhar os nossos picôs logo aqui nesse primeiro espaço desse leque, tá? É porque um lado, gente, é sempre diferente do outro. Porque fica invertido, né? A partir daqui, ó, você vai trabalhar normalmente, como vínhamos fazendo. Para cada local fundo, mais fundo, ó, nos buraquinhos, você vai fazer o picô e nos lugares mais altos, o ponto baixo, tá bom? Chegando aqui, ó, na direção do meu último ponto amendoim aqui, ó, nosso último ponto crocodilo. Gente, detalhe. Desse lado aqui, ó, eu fiz por 8 vezes esse leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Desse lado aqui eu vou querer fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, ó, eu não vou fazer o meu próximo leque aqui logo nesse leque seguinte. Eu vou fazer lá no próximo, tá? Pra mim ganhar uma distância pra poder fechar aqui em cima, ó. Aqui eu faço normalmente o meu leque. 4 pontos altos. 3 picôs. Terminei de fazer aqui, eu vou passar direto pra cá, ó. Lá pra onde a gente, igual quando a gente começou do outro lado. Por os nossos 5 pontos altos pela metade fechados juntos, exatamente nesse local. Vou fazer um baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou virar agora para esse outro lado, ó. E aqui nós iremos fazer esse mesmo acabamento nessa lateral, ok? Terminei aqui de sair aqui do outro lado, laço o meu fio e vou simplesmente fazer os meus leques. Aqui eu vou fazer dentro do ponto baixo. Eu tô fazendo logo no primeiro ponto baixo da carreira, tá? E vou fazer, gente, os leques normais. Exatamente os 4 pontos altos, alternados pelos 3 picôs, tá? A única diferença aqui é a forma de pular a quantidade de pontos, né? Olha só, fiz meu quarto ponto alto, eu vou pular 1, 2, venho no terceiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Laço o meu fio, pulo 1, 2, vou no terceiro e repito o processo, tá? Siga trabalhando assim até chegar aqui no final. Se aqui no final não der exatamente da forma que você precisa, você pode, em vez de pular 2 pontos baixos, pular apenas um, em vez de pular 2, pular 3, tá? O importante é que você chegue aqui, ó, aqui em cima, exatamente como a gente fez lá do outro lado. Feche com o baixíssimo, faça uma correntinha e pule para esse outro lado aqui. E a partir daqui é só repetição, tá? A viradinha aqui será da mesma forma aqui. E os pontos leques que nós fizemos aqui, nós faremos aqui da mesma forma. Daqui de onde a gente sair com o baixíssimo, com a correntinha, aliás, baixíssimo, a correntinha, aí você vai vir fazer logo aqui, ó. Nesse leque, nesse primeiro leque, tá? Depois ponto baixo no local alto, leque no local fundo. Baixo no local alto, leque no local fundo. Chegue aqui, ó, faça da mesma forma desse lado de cá, o seu leque com apenas 2 picôs, siga fazendo por toda a volta. Chegando aqui, vire, trabalhe também essa outra lateral da mesma forma que nós estamos procedendo aqui, tá bom? Ao circular todo o nosso trabalho, voltaremos para dar continuidade. Chegando aqui no final, olhem só, eu fiz o meu último leque e agora eu virei aqui, ó, tá? Na lateral. Eu não vou fechar aqui em cima desse ponto para não ficar volume, tá? Virei aqui na lateralzinha, farei meu baixíssimo, uma correntinha e já posso cortar o meu fio para o arremate. Meninas, se vocês tiverem tido dificuldade quando chegaram sobre aqui o final, ó, das carreiras, no caso dessa lateral aqui do peito, não tem segredo, gente, é a mesma coisa, ó, chegou lá no último leque, faça o seu lequezinho dentro do leque, tá, ó, do lequezinho da lateral todinha aqui, ó, é sobre o último leque, você faz o seu leque de 4 pontos altos, 3 picôs, tá? E fecha com baixíssimo, faz a correntinha e segue fazendo normalmente, tá? Isso é muito simples. Agora, eu vou arrematar todos os meus fios. Então, meus amores, eu vou cortar o meu fio. Arrematem aí todos os fios de vocês, tá? Para que a gente possa, então, concluir o nosso trabalho, que já tá pertinho do final. Meus amores, fios arrematados, o cropped tá pronto, tá? Tá pronto. E a partir daqui fica a seu critério aí o que você vai querer fazer para incrementar mais detalhes nesse cropped, tá? Ou deixar dessa forma.
eu tenho aqui esse tipo de pedraria dourada, que eu achei bem bonita, que eu pensei em aderir nesse projeto exatamente para deixar ele mais luxuoso. Se você quiser utilizar esse tipo de pedraria no seu projeto, você tire uma linha grande, tá? Coloque na sua agulha de tapeceiro. Uma linha, gente, tipo assim, tipo 4 metros mesmo, para que dê de você fazer por todo o percurso que você desejar. Eu vou dar aqui algumas sugestões, tá? Você pode utilizar, seguindo aqui, ó, a partir daqui, vindo para cima, cruzando. Se você quiser fazer apenas uma faixa, só para dar um tchan, também pode. E aqui vai ficar a seu critério também a utilização desse cropped, se você quiser usar ele usando um lado no direito e um lado no avesso, você também pode. Olha que lindo que ele fica. Porém, aqui no meio, você vai ter que fazer um ajuste, tá? Ó, você vai ter que fazer um pontinho ou colocar a etiqueta costurando aqui para que ele fique certinho, tudo bem? Se você for colocar as pedrarias e quiser utilizar o seu cropped de um lado avesso e um lado direito, você vai seguir o mesmo padrão, começando daqui, passando aqui por cima, ó, já prendendo os pontos, já deixando tudo costuradinho, tudo certo, que fica perfeito, tudo bem? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o detalhe de como colocar a pedraria, tá? Com a linha já inserida aqui, ó, na minha agulha, ó. Tô passando aqui a minha pedraria pela linha. Gente, nesse caso dessa linha aqui, eu não fiz nó, tá? Não fiz nó na ponta, eu vou deixar exatamente a sobra mesmo aqui, ó. Tá? Vou utilizar só em uma linha, ok? Aí eu vou começar a trabalhar, ó, e vou deixar a sobra. Porque com essa sobra aqui, depois eu venho e arremato, tá? Pra não ficar volume. Eu não gosto muito de fazer nó nos meus trabalhos, assim. Só quando é extremamente necessário. Eu irei começar exatamente daqui desse ponto da direção da alça. Aqui pode ser tanto a alça quanto a parte do cós, né? Porque de todo jeito tá certo. Olha, eu vou pegar a minha agulha e vou voltar, ó. Eu não vou seguir lá pra frente, não. Eu vou pegar um pouco mais na frente de onde tá colocada aqui a pedra, onde tá posicionada. Aí eu vou voltar assim, ó, um pouquinho só. Vou puxar toda a minha linha, que tá gigante aqui, meu Deus. E com a linha muito grande, o ruim é que os nós podem ser constantes, né? Olha só, puxei, ó. Notem que a linha ela fica um pouco aqui mais atrás, né? Isso aqui você pode ignorar, tá? Você pode até, ó, dar um nozinho assim, ó, só para que essa pedra não solte, tá? Isso, assim. E depois a gente arremata essa parte aí de trás. Isso é o de menos. Iremos aplicar, então, agora a nossa segunda pedra. Insira novamente na agulha e leve até o final da sua linha. Ó. Chegando aqui no final, dê uma leve puxadinha. E não se incomode, gente, com essa primeira. Do jeito que ela ficar aqui, tá bom. Tenha o cuidado apenas de aproximar bem essa, assim, tá? Ó, já tá colocada. Faça a mesma coisa que você fez anteriormente. E sempre o máximo na direção aqui, ó, do centro do leque. Não aqui na pontinha onde nós fizemos os picôs, tá? Aí, aqui, ó, eu venho e faço a mesma coisa, ó. Pego de lá pra cá, voltando pro sentido da nossa pedraria, tá? Puxo toda a linha novamente. A dinâmica será apenas essa, tá? Apenas essa. Só puxe bem que ela vai ficar justinha, bem pertinho, ok? Olha só. Colocou a segunda, pegue a terceira. E assim você vai seguir colocando por toda a volta do seu trabalho, de acordo com a sua necessidade, né? De acordo aí com o que você espera aí do seu trabalho. Se você não quiser colocar também, não tem problema. E sempre agulha de lá pra cá, tá? Trabalhe com calma para que a sua linha não
dê nó, porque é uma linha um pouco grande, tá? E puxe bem, que ela vai ficando bem certinha assim, tá bom? Bem justinha. Então, siga fazendo. Meus amores, no meu eu decidi fazer apenas essa lista aqui, ó, tá? Com minha pedraria. Eu achei que ficou bem legal. Aí, arrematei lá, virei pro lado avesso, entrelacei por entre algumas tramas, cortei e queimei. Aqui atrás a mesma coisa, ó, na sobra do fio que eu tinha deixado anteriormente, ó, eu inseri, caçamba, a agulha saiu. Insiro minha agulha e vou fazer normalmente aqui, ó, o meu arremate, vou entrelaçar o fio por entre a trama por umas 2 vezes. Daí, corto o meu fio deixando uma sobrinha, venho aqui, queimo e assopro, dou uma friccionada com o dedo, porque com o isqueiro cria vincos cortantes, ok? Agora sim, está pronto essa etapa do nosso cropped, tá? O restante do projeto Cleópatra ainda sairá em breve, será um body, tá, gente? Onde nós teremos partes integrantes. Sugiro que você conheça o cropped Cleópatra, que está disponível gratuitamente no canal, aqui no canal do YouTube, porque aquela parte lá será integrante também desse cropped, ok? Eu vou até mostrar para vocês que é exatamente essa parte aqui, ó, que é um trabalho lindíssimo, que a gente vai poder fazer de várias formas aqui. Eu pretendo fazer assim, ó, unir assim, tá? Fazer um elo de união aqui, ó, e esse mesmo cordão de amarração aqui, a gente vai unir aqui. Gente, pra frente vocês verão esse projeto, tá? A finalização do body. A princípio, esse cropped é uma excelente pedida para o carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas com Deus. E muito obrigada por estarem comigo aqui até o final dessa aula.